Olá pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para nós falarmos um pouquinho sobre algumas declarações, até mesmo desesperadoras, por parte do governo com relação ao preço dos alimentos, que assusta, porque isso mostra que não somente o Ministério da Agricultura, mas o governo de uma maneira geral, não sabe o que está fazendo e não sabe o que fazer para poder garantir ao povo brasileiro o acesso aos alimentos com preços um pouco melhores. Nem vou falar preços baixos, porque isso é impossível. Agora eu estava vendo o pronunciamento do Alckmin e já tinha visto o pronunciamento do Fávaro, onde eles afirmam que a safra recorde e a queda do dólar vão baixar os preços dos alimentos. Olha o tamanho do absurdo, né? Primeiro porque não vai existir safra recorde, esses números são todos manipulados. Nós estamos vendo quebra de safra no arroz, quebra de safra na soja, quebra de safra no milho. A quebra é grande, principalmente devido aos fatores climáticos. Então vamos lá, arroz quebra de produção, soja tem quebra de produção, milho tem quebra de produção e a carne, devido à baixa oferta de animais para abate, está cada vez mais cara nos supermercados. Então, infelizmente, o Alckmin está falando tanta bobagem quanto o próprio Fávaro nos últimos pronunciamentos. A safra recorde, que eles dizem, os números são totalmente questionáveis. E quando a gente fala de produção e tem um posicionamento sobre safra recorde, nós estamos falando de soja e milho principalmente, que são as duas commodities com maior volume, principalmente com relação ao mercado internacional. Então, essas duas commodities não têm uma influência direta na mesa do consumidor. Nós deveríamos falar do arroz, do trigo, do feijão, nós deveríamos falar da parte de hortifruti, enfim, são inúmeras as situações que diferem totalmente dessa afirmação, que não é real, que o Brasil não vai ter safra recorde, são números manipulados. Nós estamos acompanhando a realidade nos estados produtores e nós estamos vendo quebra de safra em todas as regiões. Então vamos olhar. Hoje nós temos custo muito elevado, um custo com uma alta participação no preço das commodities. Reduz a margem, então esse alto custo tem um impacto diretamente nos preços. E esse custo vem de um dólar que não estava em queda na época, que tinha uma alta representatividade devido aos fatores produtivos daquele momento que se produziu a última safra. Então essa queda do dólar agora não tem nada a ver com isso. E a safra recorde, como eu disse, não tem um impacto diretamente na mesa do consumidor. Nós deveríamos estar considerando os pequenos e médios produtores, agricultores, em cima do seu alto custo, da rentabilidade, da produtividade, da capacidade de comercialização. São inúmeros os indicadores que, pelo jeito, nem o Alckmin sabe o que está falando. Então, nós estamos com uma economia. Vamos analisar a economia. E aí nós poderíamos ter os grandes economistas, porque cada governo tem os seus economistas que puxam, para o lado do presidente que está. E aqui no Brasil nós temos um sério problema, ou são bolsonaristas doentes, ou são lulistas doentes, que não analisam o Brasil como um todo, e sempre essas duas figuras que já não dá mais para aguentar. Falam de umas figuras como se eles fossem o Brasil. Não são o Brasil. O Brasil é outra realidade. Então tem alguns economistas que puxam para um lado ou para o outro, que acham que sempre está tudo muito lindo, muito maravilhoso. A economia brasileira está fraca, está em decadência. A economia brasileira é um grande problema que nós temos. Então, para considerar uma aceleração no setor produtivo, a economia é o ponto principal, forte ou fraca. E essa economia, de uma maneira pujante, a gente oferta mais empregos, melhora a renda, a capacidade de consumo. Então a economia tem um papel crucial para que um país possa se desenvolver mais ou melhor, produzir mais ou menos e possa ofertar para a sua população produtos e serviços com mais qualidade, maior volume e preço justo. Se nós temos uma economia fraca, obviamente que o consumo vai ser fraco. A população terá um menor poder de compra. Custos elevados, menor poder de compra, até porque o salário mínimo suba, considerando a inflação dos últimos 12 meses que passou de 7%. Então, quem que vai questionar isso? Só alguém que realmente seja partidário do governo atual, que não tenha o mínimo de conhecimento para afirmar uma bobagem dessas. E eu estou dizendo que pode ser para o governo atual ou para o governo anterior. Para mim, pouco importa quem é a figura da pessoa que está de presidente. O que interessa é o que é feito para o país. E até agora, nós só temos visto absurdos. O país vem numa decadência tremenda. Emprego, renda e investimento. Quem que vai investir hoje no país da maneira que está? Um déficit absurdo, uma carga tributária altíssima,
O dinheiro está caro, porque aí sim nós vamos falar de uma taxa Selic com previsão de 15%, uma inflação estimada em 5% já para o país, para o ano de 2025. Quem que vai investir no desenvolvimento no setor produtivo, no setor primário no Brasil com essas condições? Nós estamos tendo uma retração muito grande e isso vai impactar diretamente no emprego, vai impactar na renda e no menor poder de compra. Carga tributária alta, custo de produção alto, retração direta nos investimentos. Menor emprego, menor renda, menor consumo, mas em contrapartida nós teremos preços maiores nos serviços e nos produtos. Então, o Brasil está se encarregando de destruir o setor produtivo. E aí vem um vice-presidente da República, vem um novo ministro da Casa Civil, que eu nem sei de onde saiu, vem o próprio ministro da Agricultura, ambos falarem bobagens extremas com relação ao preço dos alimentos. Será que eles não sabem que para termos alimentos baratos, o foco deveria ser lá no setor primário? Pequenos, médios e grandes produtores, mercado nacional, foco no pequeno e no médio produtor, mercado internacional, foco no grande produtor. Será que eles não sabem que o alto endividamento, a falta de acesso a crédito, devido a esse endividamento, o alto pedido de recuperação judicial mostra que o campo não está bem? Que mágica o governo quer fazer para ter alimento barato se a indústria, principalmente o setor terciário, os supermercados, não tem nenhum tipo de fiscalização? Eles podem colocar o preço que querem devido à alta demanda. Enfim, são inúmeras situações que qualquer criança de quinta série hoje sabe identificar, e nós estamos falando de pessoas que estão em cargos importantes, que a cada pronunciamento, cada vez que abrem a boca, só o que sai é extrema bobagem.